Muito prazer. Obrigado à Priscila e obrigado ao Grupo Fleury também pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho, nós somos da Rede Ubuntu de Empreendedorismo e nós vamos falar um pouquinho sobre o blogueiro, o empreendedor, né? Ou os empreendedores de redes sociais. Falando um pouquinho só sobre mim, o porquê que a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Edu, eu sou fundador da Rede Ubuntu, eu tenho 15 anos de experiência no mercado corporativo em marketing e fiz mestrado em empreendedorismo e brinco que eu saí convicto do mestrado de que eu nunca ia ser empreendedor na minha vida. Basicamente pelo meu pavor de ficar sem salário no final do mês, né? Depois eu voltei para o mundo corporativo, minha carreira foi crescendo e tal, e aí chegou num determinado ponto que eu comecei a ter uma crise existencial de falar, bom, legal, minha carreira está indo muito bem, mas eu não estava muito feliz no que eu estava fazendo. E a grande pergunta era o que eu queria fazer da minha vida. E eu não sabia responder essa pergunta, eu já sabia o que eu não queria, que eu costumo dizer que é um avanço tremendo. E aí acabei num processo grande de busca daquilo que eu queria fazer, e para encurtar muito a história, alguns anos depois eu acabei fundando a Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Numa reflexão importante que 7 anos depois do mestrado eu estava empreendendo, sendo que 7 anos antes eu achava que eu nunca ia empreender na vida. E o que me fez empreender? A descoberta de um propósito, descobrir aquilo que eu queria fazer. Provavelmente a maior parte das histórias dos blogs ou das redes sociais que tem aqui por trás é porque tem um propósito. Ou porque tem uma razão muito importante de ser e de existir. É isso que move a gente. E essa descoberta de que o propósito, de alguma maneira, é uma força motriz para impulsionar a gente além do medo, é uma coisa que fez nascer a Rede Ubuntu para apoiar indivíduos, equipes e organizações a empreenderem seu propósito. Tá? Então, o empreendedorismo, basicamente, é a reflexão de propósito, mapeamento de caminhos e desenvolvimento de competências para você realizar seu propósito. Tá? A gente vem fazendo isso há 5 anos, milhares de pessoas e organizações já passaram pelos nossos programas educacionais e programas de aprendizagem e tal. E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre esse conceito do empreendedorismo para vocês, ou pelo menos para provocar um pouco vocês nessa reflexão. Tá? E a gente tem um modelo de desenvolvimento do empreendedorismo, que estava num slide aqui, mas eu vou falando, tá? Tranquilo. A espinha dorsal, isso está no nosso site também, então depois que vocês quiserem entrar no www.redeubuntu, tudo com U, tá? ubuntu.com.br. Você deve estar se perguntando o que raio é Ubuntu. Ubuntu é uma palavra africana, uma filosofia africana, significa relacionamento, colaboração, interdependência, humanidade, solidariedade. É uma filosofia lindíssima que diz: eu sou porque você é e você é porque nós somos. E eu me apaixonei por essa palavra e acabei fundando a Ubuntu nessa direção. Bantu. Tá? E então o empreendedorismo está baseado no modelo Purpose, que a gente chama. Purpose é propósito em inglês e ele fica na vertical assim. E está em inglês, depois eu explico por quê, porque cada letrinha a gente vai brincando um pouquinho com ela. E a primeira reflexão é propósito, né? Cada blog, cada rede social, cada projeto, ou você pessoalmente tem um propósito. Se você ainda não descobriu, vale a pena continuar se perguntando e refletindo, porque é uma pergunta eterna, né? Isso é o que dá força. Naqueles dias mais difíceis, você se perguntar para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, ajuda. Isso é propósito. Essa pergunta para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é uma resposta de propósito. É uma pergunta de propósito. Essa é uma pergunta muito importante que, basicamente, se você falar, tem o teu propósito individual e tem o propósito do teu projeto, do teu blog, da tua rede social. E ela diz muito sobre o posicionamento, sobre o sonho. As pessoas que interagem com o teu projeto, com o teu blog, tem muito a ver com a identificação com o propósito que você está fazendo. Tá? Então é muito importante isso estar claro, isso estar expresso, isso de alguma maneira está sendo trabalhado. Aí a gente vai brincar com cada uma das letrinhas do Purpose. P de paixões. Então, um outro tema muito importante do empreendedorismo é você ter consciência sobre suas paixões. E paixões tem muito a ver com seus talentos, isso quer dizer aquilo que você manda muito bem em fazer,
E muito pouca gente tem consciência sobre aquilo que manda muito bem em fazer, porque a gente basicamente passa a vida inteira descobrindo o que a gente não faz bem, que a gente precisa melhorar, né? Avaliação de desempenho, a nota baixa que você tirou na escola e tal. É muito importante você ter consciência sobre onde você manda muito bem no teu projeto, inclusive. E a segunda coisa é o teu blog ou o teu projeto, quais são os diferenciais dele? O que brilha o olho? Tem uma pergunta que quando eu fundei a Rede Ubuntu me fizeram, eu acho excelente, que é por que me compram? Depois que começam a te comprar, né? E aí comprar aqui no sentido mais amplo da palavra, não necessariamente só desembolsar um dinheiro, mas se relacionar comigo, a pergunta é válida. O que eu trago? E essa reflexão é muito importante para todos nós, né? Então, muito importante descobrir seus talentos, aquilo que brilha o olho, e aí do teu projeto, quais são os diferenciais do teu projeto, né? Onde é que é o teu posicionamento? Isso tem muito a ver com propósito. Segundo letrinha do Purpose lá, U de Ubuntu. De se relacionar, de parcerias. É muito simbólico a gente estar fazendo essa palestra aqui num evento de blogueiros, porque é interdependente ao extremo. Redes sociais está na essência. Você se conecta com um monte de gente, tem parceria com um monte de gente. A tua interdependência é absurda, o teu efeito é absurdo. A consciência sobre isso é importante. Você conseguir se relacionar, você conseguir ser transparente. Eu vi algumas palestras aqui da importância de você ser transparente na relação, porque hoje em dia você está nu, né, nas redes sociais, literalmente, está todo mundo te vendo, e, portanto, a importância de você ter valores sólidos, de você estar transparente e de você estar conseguindo se relacionar. Não só você como blogueiro, de você saber onde você manda bem, lembra lá dos paixões, dos talentos, e aí tem um ponto importante que é onde eu não mando bem e eu preciso me relacionar, preciso ter parcerias para me complementar nessa parte. Isso é fundamental também. Terceiro letrinha ali, R de resiliência, tá? Então, Purpose, eu estou no R de resiliência. É muito importante a resiliência e o quão resiliente você é, né? Eu, quando fundei a Rede Ubuntu, também iniciei o blog da Rede Ubuntu. Né? Eu vou te dizer que tem umas semanas, né, ela estava falando aqui, domingo tem que levantar e escrever, e não sei o quê. É isso, tem uns dias que você fala, nossa senhora, né? E vamos que vamos, né? Mas é isso, né? E uma coisa que ajuda muito em resiliência é o propósito. Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e isso te leva para frente, né? A outra coisa também é muito importante a resiliência do teu próprio projeto, do teu próprio blog, né? E aí, do ponto de vista de planejamento financeiro, nas ondas de baixa, como é que você se levanta e tal, tem toda uma reflexão aí. P de protagonismo, outro tema muito importante, né? Purpose, eu estou no P de protagonismo. E é isso, né? Quer dizer, a tua própria atitude, é você que vai resolver, é você que vai ter que construir teu Media Kit e ir atrás, você que vai ter que vender, você que vai ter que, né? Basicamente, você que vai ter que fazer tudo no começo, aí depois, à medida que você vai crescendo, você tem mais gente para... E a gente tem uma tendência de vitimizar, de dizer, nossa, porque, né? O mercado tá difícil, porque o governo não sei o quê, porque meu chefe não tá fazendo isso, tá? Então tem uma coisa de você ser protagonista, esse é um exercício diário que a gente precisa fazer. E um segundo ponto é a própria essência do trabalho de vocês, né, do nosso trabalho como blogueiros, eu também me incluo nisso, que é de compartilhar essa inteligência para você empoderar outras pessoas. Na verdade, um grande trabalho de vocês é tornar os pacientes, os médicos, todo mundo protagonista nas suas histórias de saúde. Então, acho que também tem um trabalho importante aí. Tá? Purpose, P, protagonismo. O, olhar, ouvir e sentir. A tua capacidade de percepção, a tua capacidade de enxergar o todo e enxergar o micro. A tua capacidade de enxergar oportunidades. E como blogueiros, e nesse mundo de redes sociais, o tempo é uma coisa muito preciosa, né? Quer dizer, a oportunidade acontece naquele instante, ou você aproveita aquilo, né? Ali até o blog da saúde, do Ministério da Saúde lá falando, que é isso, né? Ebola, é aquele momento, é aquele tempo. Você perdeu aquilo, dançou, né? Você, entendeu? E aí uma capacidade de percepção, de presença absurda que você precisa ter no que você está fazendo, né? A tua capacidade de escuta e do sentir. E aqui tem uma coisa muito importante das emoções, e eu queria dar um destaque a esse tema, porque eu acho que é um trabalho que a gente vai precisar fazer muito ao longo
dos anos aí, porque a maior parte de nós, eu diria que somos analfabetos emocionais. E em redes sociais isso é um perigo tremendo, porque vem aquela vozinha dentro, aquela raivinha e fala, agora é que eu vou escrever aquilo. E aí, bom, vide eleição, vide um monte de coisa que a gente teve nesse ano. E aí vem, e aí você escreve aquela... E não é isso, vocês sabem muito melhor do que eu que você falou com um megafone para a humanidade aquilo que você estava falando, né? Sendo que você não lidou com o teu sentir. Então, olhar, ouvir e sentir na capacidade de percepção muito importante para um blogueiro, para alguém que está interagindo em mídias sociais. S de sustentabilidade, com um cifrão. Estou terminando. Sustentabilidade com um cifrãozinho. Muito importante tornar o teu propósito sustentável. E aí eu tenho um cifrãozinho porque é uma brincadeira, porque sustentabilidade também tem a ver com grana, precisa ficar em pé. Você criou o blog, você criou o teu projeto, você precisa constantemente estar pensando em como é que meu blog, como é que meu projeto vai ficar em pé do ponto de vista financeiro. É importante. Agora, é muito importante também ter consciência que isso não é o fim. O teu propósito é teu propósito. O dinheiro é uma consequência de uma realização de um propósito muito forte. Então, tem na jornada de um conteúdo ou de um blog a tendência, às vezes, de você querer, não, então eu vou fazer isso daqui afeta um pouco o meu propósito, mas eu vou ganhar uma graninha com isso daqui, portanto, cuidado com isso, porque a sustentabilidade do teu projeto depende da sustentação do teu propósito e a credibilidade. Cuidado com as tentações, porque rolam tentações no meio do caminho, mesmo para gerar fluxo ou para gerar dinheiro, tá? Ou as duas coisas. Então, sustentabilidade tem a ver com isso. E tem a ver com uma reflexão, outro tema muito importante aqui, eu estou passando super rápido, é em relação aos indicadores. Como é que você mede se você está indo bem ou mal? A gente vive numa sociedade que quase só, única e exclusivamente, mede o sucesso de alguém pela grana. E tem outros indicadores. E vocês, ao trabalharem com saúde, sabem muito melhor do que eu disso. Tem outros inúmeros indicadores para medir a sustentação de um projeto, de um blog, de um trabalho. Tá? É preciso desenvolver esses indicadores. Última letrinha do purpose, E de execução. A tua capacidade de executar lindamente aquilo que você está se propondo. Foram falados em algumas palestras aqui a importância de planejamento, de conteúdo, de posts. Dá preguiça a determinadas horas, mas tem que fazer, e tem que fazer lindamente. Então, a execução tem a ver com executar nos mínimos detalhes. E tem uma confusão enorme hoje em dia que trabalhar com o seu propósito parece que é trabalhar com alguma coisa que seja só legal. Você não vai fazer nenhum trabalho que você não goste. E é um mito isso. Todo empreendedor tem uns trabalhos que a gente não gosta. Tem umas partes aí, fazer uma planilha financeira de repente, né, que você não curte tanto, fazer uma análise que você não curte tanto, mas é muito importante para a sustentação do teu negócio. E quando você sabe para que você está fazendo um trabalho que você não gosta muito, faz toda a diferença de fazer um trabalho que você não gosta muito e que você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Tá? Então, execução tem muito a ver com isso. Tá? Então é isso, a gente veio aqui fazer uma provocação mais para os indivíduos blogueiros ou indivíduos empreendedores aqui. Obviamente, o empreendedorismo é válido para os indivíduos e para os projetos, como a gente acabou de falar. E um pouco a razão da gente existir, até um pouco que se fala tanto em desperdícios hoje em dia, desperdício de água, desperdícios de recursos. A gente diria que tem, né, a gente fala que tem um desperdício enorme hoje em dia de talentos no mundo. A quantidade de gente trabalhando com aquilo que não quer, fazendo aquilo que não quer e desperdiçando os talentos, e que tem um efeito direto em saúde, aliás. Absurdo. Quantidade de gente doente, muitas vezes por razão disso. E, portanto, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esses minutinhos de reflexão.